Aterrorizante revelação da mulher que trocara o marido pelo diabo sinistro. Débora nunca imaginou que sua vida desmoronaria de tal maneira. Em meio ao barulho ensurdecedor do bar onde trabalhava, as risadas pareciam ecoar como lamentos, e as músicas, uma trilha sonora de sua agonia. As noites eram longas, e ela lutava diariamente para sustentar Lucas, seu filho de apenas 7 anos. O medo da insegurança na periferia de São Paulo a acompanhava em cada esquina, como uma sombra faminta. Com o desemprego se arrastando pesadamente sobre seus ombros, cada dia parecia um novo pesadelo. Certa noite, quando as luzes piscantes do bar se misturavam à fumaça do cigarro, um homem de olhar penetrante se aproximou. Seu jeito sedutor e seguro a intrigou. Ele falou de riqueza, de oportunidades que mudariam suas vidas. A felicidade está a um passo, Débora, disse ele, com um sorriso que fazia seu coração acelerar. Em um momento de desespero, a tentação a consumiu. O que pode um ser humano desistir quando se está atolado pela miséria? Com um pacto obscuro, ela trocou a sombra do marido desaparecido por promessas de uma vida melhor. Instantaneamente, sua vida pareceu mudar. O dinheiro fluiu como um rio e uma nova oferta de emprego caiu em seu colo, como se os deuses tivessem finalmente sorrido. Mas logo, uma tristeza sufocante tomou conta do lar. Lucas não era mais a criança alegre de antes. Ele se contorcia em pesadelos, gritando no meio da noite. "Mãe, a sombra do papai está aqui", ele dizia. A frase bateu como um soco em seu estômago, fazendo seu coração disparar. O sorriso maligno que Lucas descrevia parecia ser pessoal, quase familiar, e Débora começou a ver seus próprios medos materializarem-se em seu filho. Enquanto isso, na nova casa repleta de luxo, algo não estava certo. As paredes começaram a cochichar, os vizinhos lançavam olhares de reprovação, e a prosperidade que ela achou que seria uma bênção se tornava um fardo. Aquilo que havia conquistado começava a se desenhar como uma armadilha. Sua vida antiga, mesmo repleta de dificuldades, agora parecia um sonho quando comparada ao pesadelo que vivia. Certa tarde, ao olhar para Lucas, Débora sentiu algo se movendo pela janela, como se aquela figura obscura a observasse. A sensação de ser vigiada a consumiu. "Você precisa de respostas", ecoou a voz do homem misterioso em sua mente. Precisava confrontá-lo, descobrir qual era o preço real daquele pacto. Ponderando sobre sua escolha, lembrou-se das palavras da avó. Aquilo que se ganha com a escuridão pode trazer sombras ainda mais profundas. Agora, a sombra parecia estar mais viva do que nunca, e ela estava aterrorizada. À medida que a tensão aumentava, ela percebeu que os sussurros ao seu redor se intensificavam. O barulho do mundo exterior era insuportável, o coração pulsava em um ritmo frenético. "Mãe, ele está aqui!" gritou Lucas, seus olhos arregalados de terror. Nesse instante, o tempo parou. A pergunta reverberou em sua mente. Até onde uma mãe iria para proteger seu filho? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando finalmente decidiu confrontar o homem misterioso que lhe fizera tantas promessas, ela ficou paralisada. Ele se revelou como uma entidade sobrenatural conhecida na comunidade como o Diabo Sinistro, disfarçado de benfeitor. A verdade estava exposta, e Débora percebeu que não só sua vida estava em jogo, mas também a de Lucas. E na lua minguante, as sombras começaram a dançar ao seu redor, revelando a verdadeira essência do poder que ela havia invocado. "Mãe!" gritou Lucas, e aquele grito ecoou como um alerta em sua alma. Com o coração disparado e o terror dominando sua visão, Débora se viu em uma corrida contra o tempo, com a pergunta martelando em sua mente. Seria possível desfazer o pacto sem sacrificar tudo o que amava? Débora sentia o pesadelo se intensificando, enquanto o diabo sinistro a encarava com seu sorriso insidioso. A presença dele tornava tudo ao seu redor escuro e pesado. Era como se as paredes da casa se curvassem, sussurrando segredos que nunca deveriam ser conhecidos. Os olhos dele, profundos como abismos, atraíam sua atenção e a faziam sentir-se tonta, presa em uma teia invisível que fazia seu coração disparar.
Você sabia que tudo tem um preço, ele disse, sua voz suave como seda, mas carregada de uma ameaça palpável. O seu desejo por uma vida melhor terá consequências insuportáveis. Seu filho? Bem, ele pode pagar por sua ambição. Débora tremeu, os sussurros do passado ecoando em sua mente, lembrando-se da noite fatídica em que fez o pacto. Sua alma se debatia dentro dela, entre o desejo pela prosperidade e o amor infinito por Lucas. Mãe, ele quer me levar! Lucas gritou, suas pequenas mãos tremendo ao lado dela. O menino estava paralisado, seu olhar fixo no canto escuro da sala, onde sombras pareciam se agitar de forma quase sobrenatural. Mãe! Gritou, soltou um grito sufocado, um misto de medo e desespero. Como poderia ter se deixado levar por uma promessa tão sedutora e, ao mesmo tempo, tão terrivelmente enganosa? A aura sombria do homem começou a mudar. De algo dentado e charmoso, tornou-se um monstro. As sombras não eram apenas os ecoar das suas desgraças, mas espíritos imundos, olhos famintos observando cada movimento. Você é capaz de qualquer coisa, Débora. A dor pode ser uma aliada poderosa. As palavras dele penetraram em seu coração, fazendo-a vacilar. Mãe! Lucas chamou, correu para mais perto, buscando refúgio em seus braços. Débora apertou o filho contra si. O menino estava paralisado, seu olhar fixo no canto escuro da sala, onde sombras pareciam se agitar de forma quase sobrenatural. Débora soltou um grito sufocado, um misto de medo e desespero. Como poderia ter se deixado levar por uma promessa tão sedutora e, ao mesmo tempo, tão terrivelmente enganosa? A aura sombria do homem começou a mudar. De algo dentado e charmoso, tornou-se um monstro. As sombras não eram apenas os ecoar das suas desgraças, mas espíritos imundos, olhos famintos observando cada movimento. Você é capaz de qualquer coisa, Débora. A dor pode ser uma aliada poderosa. As palavras dele penetraram em seu coração, fazendo-a vacilar. Mãe! Lucas chamou. Correu para mais perto, buscando refúgio em seus braços. Débora apertou o filho contra si, o medo vibrando em cada nervo do seu corpo. Ela sabia que tinha de agir. O homem estava certo sobre um aspecto. Ela era capaz de tudo por Lucas. Então, um plano começou a se formar em sua mente, cercado por um manto de desespero. Eu não quero mais suas promessas, quero desfazer o pacto! Ela gritou, as palavras saindo como um sussurro aflito, mas repleto de determinação. O olhar do diabo sinistro se endureceu e um sorriso de satisfação dançou em seus lábios. Desfazer é mais arriscado do que fazer, minha cara. Você tem apenas uma chance. As sombras dançaram mais rapidamente ao redor, criando uma tempestade de medo. Débora tomou uma respiração profunda. A adrenalina impulsionava. O que você quer em troca? Questionou, sentindo um leve toque de esperança entrelaçado com o terror. Ah, mas eu já sei muito sobre você, Débora. O que você mais teme e o que mais ama. Eu estou aqui para reunir a coroa das suas tragédias e transformar sua vida em um espetáculo de puro terror. Ele aproximou-se, o hálito frio a envolvendo. Você já perdeu tanto, mas o que está disposta a sacrificar hoje? Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela tentava imaginar o que poderia fazer para salvar Lucas. Naquele instante, lembrou-se do que sua avó sempre lhe dizia. O verdadeiro poder está em sacrificar o que se ama para salvar a própria alma. E nesse momento fatídico, uma ideia explosiva iluminou sua mente. Mãe, não! Lucas sussurrou, percebendo o que se passava na mente dela. Mas antes que pudesse dizer mais, Débora tomou uma decisão. Eu darei o que você quiser, mas deixa meu filho fora disso. O homem riu. Haha, mas essa não é você quem decide. O jogo está apenas começando. Uma luz ofuscante envolveu Débora e rapidamente se viu transportada para um lugar desconhecido, cercada por vozes risonhas que pareciam vir de todas as direções. Agora, experimente o verdadeiro preço da avareza. E num instante, tudo o que era familiar desapareceu. Débora percebeu que a luta apenas começava e que as consequências poderiam ser mais profundas do que ela imaginava. A única pergunta que restava era: ela conseguiria desvendar o enigma e salvar seu filho de um destino pior do que a morte?
E a sombra de seu passado tornaria a orientar seu futuro ou a consumiria completamente? Débora piscou, tentando ajustar seus olhos à nova realidade que a cercava. Onde antes havia uma sala familiar, agora era um espaço vasto e nebuloso. Nuvens escuras pairavam no céu, enquanto a terra sob seus pés pulsava e se retorcia como se tivesse vida própria. Os risos que a cercavam não eram alegres, mas sim zombeteiros, ecoando em um tom macabro que a fazia sentir um frio na espinha. Bem-vindo ao meu domínio, Débora. A voz do diabo sinistro ressoou, ecoando por todo o vale em que ela estava agora. O homem surgiu diante dela, os olhos brilhando como lanternas na escuridão. Aqui, os pactos são mais do que promessas, são realizações do próprio desejo e do medo que habita dentro de você. Uma sensação de claustrofobia tomou. As vozes pareciam se aproximar, revelando-se como figuras desfocadas e distorcidas que observavam com expectativa. Débora se lembrou das advertências de sua avó. Cuidado com o que desejas. As sombras que sigam você podem se tornar suas companheiras eternas. Mãe, onde você está? O grito de Lucas cortou a névoa da preocupação e seu corpo pequeno se materializou na sua mente. A imagem dele, cercado por sombras grotescas e olhares famintos, a fez sentir-se paralisada. Ela havia desejado proteger o filho, mas agora se via imersa em um pesadelo, e tudo o que queria era trazê-lo de volta. Você está disposta a fazer qualquer coisa, não está? O diabo sinistro insinuou, aproximando-se com um ar de empatia sombrio. Me faça um favor, ofereça um sacrifício que reflita o que você tem de mais precioso. Ela sentiu o estômago apertar. O que seria capaz de oferecer? O que realmente a movia? O pensamento de perder Lucas a fez sentir-se péssima, devastada. Não, isso não poderia ser. Havia uma linha tênue entre o amor materno e a destruição. Com um movimento brusco, Débora cerrou os punhos contra o desespero. Não, estou aqui para salvar meu filho, não para me condenar. O diabo sinistro sorriu, como se estivesse se divertindo com um jogo a cada respiração. Você tem um espírito indomável, assim como seu sangue. Mas cada ação tem consequências, minha cara. Se você não se sacrificar, seu filho pagará o preço. Seus olhos se estreitaram. Quer saber qual é a sua verdadeira natureza? Antes que pudesse responder, a terra sob seus pés começou a tremer e uma fissura se abriu. Nosso mundo pairava sobre um abismo sem fundo, pulsando como um coração doente. E assim, a imagem de Lucas desapareceu, sufocada pela escuridão devoradora. Aterrorizada, ela gritou: "Lucas, não, estou aqui!" Mas sua voz se perdeu, absorvida pela gargalhada do diabo sinistro. Perdida em sua desilusão, você não pode salvá-lo se não se entregar totalmente ao seu temor. Ele gesticulou, e uma sombra se agitou, revelando uma cena horrenda. Lucas, cercado por criaturas disformes, balançando-se entre risos e lágrimas, clamando para que ela não o deixasse sozinho. Débora sentiu seu coração parar. O que fazer agora? O que estava disposta a sacrificar diante da escolha entre sua vida e a do filho? Lembranças de cada momento com ele passavam por sua mente, mas o tempo estava se esgotando. Mãe, você vai me deixar? A pergunta de Lucas ressurgiu, fluindo entre as sombras com um eco de desespero. O diabo sinistro observava, ávido por sua reação. Cada escolha que você faz nos levará a um novo caminho, mas escolher um pode significar perder o outro. E enquanto Lícias farfalhava ao redor dela, Débora sentiu o peso de suas decisões. Seria a única coisa que restava a escolha dolorosa de se perder para sempre? Ou haveria uma nova maneira de confrontar esse terror? A luz voltou a brilhar, e ela percebeu que ainda havia tempo. Mas como usá-lo? E com isso, ela se deu conta de que o verdadeiro jogo ainda não havia começado. Agora, mais que nunca, a pergunta que ecoava em seu ser era: até onde estaria disposta a ir para salvar Lucas?
Débora sentiu a terra tremer sob seus pés, como se estivesse prestes a ser engolida pela escuridão. O riso do diabo sinistro ecoava ao seu redor, cada nota uma punhalada em seu coração angustiado. As sombras dançavam e se contorciam, como se zombassem de sua fragilidade. Todos os medos ancestrais, cada fraqueza que jamais reconhecera, estavam agora à mostra. Você pode salvá-lo. A voz do diabo ressoou, cada palavra como um convite traiçoeiro. Basta fazer uma escolha, e um novo caminho se abrirá. Um caminho para Lucas. Débora fechou os olhos, tentando se concentrar. Lembranças de momentos com seu filho surgiam. O sorriso dele ao ganhar um sorvete, as noites tranquilas em que contava histórias de heróis, as viagens que sonharam fazer juntos. O que estava disposta a sacrificar era tudo. Mas como poderia se entregar a esse homem sem rosto, essa entidade que a conhecia tão bem? Você não consegue decidir, não é? O diabo sinistro prosseguiu, a malícia evidente em cada palavra. Essa hesitação é o que te faz tão pobre. Faça-me um sacrifício e eu te darei o que você mais deseja. Instintivamente, Débora olhou para o abismo que se formava em seus pés e sentiu uma onda de pânico. A fissura pulsava, chamava. Era um chamado para as trevas, uma oferta para a perda total de sua essência. Lucas! A voz dela saiu como um sussurro, mas a imagem do filho perdido a consumia. Como poderia pensar no que estava disposto a dar, enquanto ele está em perigo? A visão das criaturas que o cercavam tornava-se mais vívida, uma cena de horror ao seu redor. Era como se estivesse vivendo um filme de terror, mas a dor era verdadeira. O menino era parte dela, e agora parecia que ela o abandonara. Impressionante, não é? O amor de uma mãe, tão poderoso, mas também tão frágil. O diabo provocou, rindo de um jeito sinistro. Ele é a chave para suas fraquezas. Você o deixará ir, por isso não pode se afastar de suas sombras. Débora lutou contra o desespero. Uma ideia começou a crescer em seu coração. E se ela pudesse explorar esse jogo ao invés de se deixar ser consumida? E se a vulnerabilidade fosse a sua maior arma? Podia sentir a adrenalina pulsando nas veias. Por que não usar isso a seu favor? Eu não vou me sacrificar, mas você também não me terá de graça. Com uma voz firme, ela desafiou. Eu não sou como você. O diabo sinistro ficou em silêncio, surpreendido. Oh, agora isso é interessante. É a primeira vez que alguém vai contra a minha proposta. Estou curioso para ver onde isso vai dar. As nuvens se agitaram e uma energia estranha começou a rodeá-la. O chão sob seus pés se estabilizou e as criaturas à distância hesitaram, tempestuosas, mas ainda observando. Débora respirou fundo. Estava decidida. Essa luta não era apenas por Lucas, mas também por ela mesma. Vou usar meu medo contra você. Vamos ver quem é realmente mais forte. Ela sabia que o risco era extremo, mas seu coração pulsava com uma nova determinação. Enquanto as sombras se aproximavam, ela se concentrava com toda a sua força, buscando uma energia que antes não sabia que possuía. E com isso, uma luz começou a emergir dela, desafiando as trevas. O diabo sinistro recuou, perplexo. Muito bem, garota. O jogo acaba de ficar mais interessante. E naquele momento fascinante, a terra sob seus pés tremeu novamente, mas não era apenas medo que se manifestava. Era a promessa de um novo poder, algo que poderia mudar o jogo. Mas, no fundo, Débora sabia que isso também significava um novo dilema. Até onde ela poderia ir antes de perder sua própria essência? Mas será que sua revanche seria suficiente para resgatar Lucas das garras do desconhecido? A batalha estava apenas começando. A luz que brotava de Débora parecia entrar em conflito com as sombras que a cercavam. A energia pulsante emanava de seu interior, criando um halo que iluminava o horror ao seu redor. As criaturas, antes ameaçadoras, hesitaram, seus olhares fixos na mulher que desafiava o diabo sinistro. O riso do monstro se transformou em um rosnado arranhado.
Ele estava irritado, e isso a alimentava. Você acha que pode se opor a mim? Que essa luz pode vencer a escuridão que eu sou? Suas palavras eram um eco profundo, cada sílaba como um trovão. Eu sou as trevas, e você deve saber que tudo o que brilha acaba por se apagar. Débora sentiu um frio na espinha. O que ele dizia era verdade. Essa luta poderia custar tudo, até mesmo a luz recém-descoberta que carregava. Mas havia algo em seu coração, uma pequena chama que não se deixaria abafar. Não poderia, não, quando Lucas está em perigo. O pequeno sorriso do menino invadia sua mente, e a determinação crescer novamente. Você pode me ameaçar, pode tentar apagar minha luz, mas nunca poderá arrebatar meu amor por Lucas, gritou. A luz ao seu redor parecia responder, intensificando-se como uma tempestade prestes a explodir. O diabo sinistro avançou, aproximando-se rapidamente, seu olhar penetrante e ansioso. As sombras se agitavam, os rostos deformando-se em expressões grotescas. Débora percebeu que cada uma delas refletia seus próprios medos, a perda, a dor, a solidão. Era um espetáculo aterrador, mas ela não se deixaria intimidar. Seus lenlas, a criatura sussurrou em tom desdenhoso, e você sabe disso. Apenas me entregue suas sombras, e eu devolvo seu filho. Cada palavra era um fio elétrico no ar, carregado de promessas e enganos. Débora hesitou por um momento, a dúvida escorrendo como veneno em suas veias. Mas então, em meio ao pavor, a lembrança de Lucas a fortaleceu. Não poderia permitir que seu filho pagasse o preço por suas fraquezas. Com um grito primal, ela fez uma escolha. Se não posso controlar meus medos, então usarei você como meu combustível. Você é o verdadeiro monstro, e eu serei a mãe que lutará contra você. Com isso, ela lançou a luz em direção ao diabo sinistro, uma onda de raiva e coragem tão intensa que fez o chão tremer. A criatura, aparentemente intrépida, foi pega de surpresa. O impacto do jorro luminoso a fez retroceder, as sombras em volta dela estremecendo como folhas ao vento. A onda de luz dispersou as criaturas, que se desfizeram em gritos agonizantes. Mas Débora percebeu, com horror, que sua própria luz estava se esvaindo. Cada golpe contra o diabo parecia sugar não apenas suas forças, mas uma parte de sua própria alma. O peso do preço a deixava ansiosa e fatigada, a luz se transformando lentamente em sombras em suas mãos. Coragem, Débora, não ceda! Gritava a voz de Lucas em sua mente. Era como se ele estivesse ali, ao seu lado, uma presença reconfortante em meio ao caos. Ao ouvir isso, uma nova onda de determinação envolveu seu ser. Mas ao deslocar as criaturas de seu caminho, Débora se deparou com uma cena inusitada. Um reflexo sombriamente realista de Lucas, preso entre as sombras, clamando por ajuda. Mãe! A voz dele era desesperada, e isso a cortou como faca. Não, 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 não! Ela gritou, a angústia se subindo pelo peito. O que o diabo estava tentando fazer? Manipular seus medos mais profundos e colocá-los frente a frente? Isso não poderia ser verdade. Desesperada, Débora se lançou em direção ao menino, mas as sombras se fecharam ao redor dela, como serpentes apertando-se em volta. Escolha, Débora. Você pode salvar seu filho ou salvar a si mesma. E no meio da escuridão, uma nova tensão se formou. Uma escolha aterradora pairava sobre ela, e o tempo parecia parar. É claro, ela não sabia que estava prestes a descobrir algo muito mais profundo sobre o seu passado, algo que mudaria tudo. Onde essa revelação a levaria? E mais importante, até onde ela estaria disposta a ir para salvar Lucas? O tempo parecia suspenso, e Débora podia sentir o suor escorrendo pela testa, enquanto tentava endurecer o coração. O chamado desesperado de Lucas era uma corda amarrada ao seu peito, e o diabo sinistro sorria, deleitando-se com seu desespero. Você prefere a luz ou as trevas, Débora? Ele provocou, a voz ecoando como um trovão em um céu carregado. Se escolher por ele, ficará presa para sempre, e sua luz se apagará. A luz é meu filho, ela gritou, lutando contra as serpentes de sombras. Não importava quantas vezes sua vontade tremeria, ela sabia que aquele amor, o amor de mãe, poderia triunfar.
A luz ao seu redor começou a pulsar, uma batida frenética. Ela não sabia como, mas sentia que poderia se conectar à fonte de sua energia. As sombras se contorciam e, no brilho ofuscante, degustava a possibilidade de derrota, podendo a qualquer momento ceder ao vazio. E então ela se lembrou de sua mãe. Dos sussurros em noites de tempestade, dos contos sobre criaturas que viviam nas trevas e como luz e sombra eram apenas duas partes de uma mesma história. "Você não é invencível!" gritou Débora, e as vozes de seus ancestrais pareciam acompanhá-la. Com isso, uma chama de esperança ardeu em seu coração. "Se não posso vencer você, então lutarei ao seu lado." A declaração era um golpe de misericórdia ao próprio medo. As sombras se agitaram em fúria e o diabo sinistro fez uma pausa, surpreso pela audácia dela. "Você realmente acha que algum dia poderá entender o que sou? Que o amor que você diz sentir é forte o suficiente para me conter?" A luz voltou a brilhar, mais intensa, enquanto Débora suplicava às sombras. "Eu não sou fraca, assim como aquelas que vieram antes de mim. Se você quer minhas sombras, então leve-as, mas saiba que meu amor é a arma mais poderosa que você já enfrentou." As serpentes atacaram com mais voracidade, mas agora Débora não se esquivou. Sentiu a dor nas mãos e no peito, cada mordida um lembrete do que estava em jogo. As sombras a consumiam por fora, enquanto a luz crescia dentro dela, uma batalha entre escuridão e luminosidade. "Você não pode me conter!" O grito de Débora ecoou entre as paredes da noite. E, em um estalo, ela viu a verdade se revelar, a luz formando um caminho na escuridão. Entre as sombras, uma imagem de Lucas, mas não apenas como refém, e sim como parte de sua própria força. As sombras recuaram ao vislumbrar essa nova relação. "Então você decidiu? Você não é apenas uma mãe, mas uma mãe guerreira." O diabo sinistro parecia mais uma sombra vazia. O terror que emanava dele começava a se dissipar. No entanto, com essa nova clareza, Débora sentiu que uma nova força precisava ser invocada. Uma escolha ainda mais dolorosa aflorou em sua mente. O que realmente significava amar alguém que estava preso em um labirinto de trevas? Para salvar Lucas, ela teria que enfrentar seus próprios medos, e isso significava resgatar a parte dela que tinha se perdido na escuridão. E ali, diante de uma escolha que poderia mudar tudo, a luz de Débora começou a brilhar uma vez mais, mas desta vez não se tratava apenas de iluminá-la, e sim de iluminar as sombras que compunham quem ela realmente era. "Eu sou suas sombras, diabo, e também sou a luz, você não irá me controlar." E, ao pronunciar essas palavras, uma verdade há muito esquecida reverberou na escuridão, sugerindo algo muito mais profundo que aquela luta, um pacto ancestral, um segredo enterrado nas raízes de sua própria existência. "No final, você vai descobrir que não sou somente uma mãe tentando salvar o filho, mas uma mulher que continua a herdar a luta de suas ancestrais. Prepare-se para conhecer o que eu realmente sou." À medida que as sombras começaram a se aglutinarem outra vez, Débora percebeu que a revelação sobre seu passado poderia ser a chave para salvar Lucas e derrotar o diabo sinistro de uma vez por todas. Mas na calada da noite, algo mais começou a se formar. Uma presença antiga e sinistra estava à espreita, observando. Quem ou o que seria essa força e como isso mudaria tudo? A neblina estava espessa, quase palpável, como se cada gota de ar estivesse carregada de um peso ancestral. Débora sentiu seu coração pulsar, ainda vibrante com a nova luz que tinha descoberto. Mas a sensação de que algo ou alguém a observava tornava cada passo mais difícil. Sua mente ecoava com os sussurros de suas ancestrais, enquanto o diabo sinistro se movia de forma quase invisível, como um predador à espreita. "Mostre-se!" ela gritou, sua voz cortando a escuridão como uma faca. "Se você está aqui, venha e enfrente a verdade." Uma risada baixa preencheu o ar, reverberando em cada canto sombrio. "Ah, Débora, sua coragem é admirável, mas você sabe que ainda está longe da verdade completa.
O que você é realmente é muito mais profundo do que imagina. O chão sob seus pés começou a tremer, como se os próprios espíritos da terra se contorcessem. Débora forçou os olhos a se ajustarem à penumbra, mas mesmo assim não conseguia vislumbrar de onde vinha a presença. A sensação de ser observada aumentava e a sua determinação começava a vacilar. Lucas, pensou, desesperada. A imagem do filho a impulsionou adiante. Lembranças da infância de Lucas, de risos e brincadeiras, invadiram sua mente. A ideia de perdê-lo era um corte profundo, algo que poderia derrubá-la. Ele está vindo para cá, não está? Ela sussurrou, tentando encontrar uma resposta no eco da sala. Eu sei que ele está aqui. Sim, meu bem, respondeu a voz serpenteante do diabo. E se você não conseguir dominá-lo, você perderá mais do que ele. Você perderá a si mesma. Um rugido gutural ressoou ao longe, e Débora percebeu que estava prestes a entrar em um caminho que não teria volta. As sombras começaram a se formar em torno dela, os contornos se unindo e se desdobrando, criando uma dança horrenda que refletia seus próprios medos. O choque a atingiu como um soco no estômago, enquanto a contenda interna entre luz e escuridão criava um furacão dentro de si. Eu não vou deixar, gritou, sentindo a força do amor que tinha por Lucas pulsar dentro de seu peito. A luz que emanava dela começou a expelir as sombras ao seu redor, mas a presença sinistra parecia sempre um passo à frente. Era como um jogo de gato e rato, em que cada movimento dela era antecipado. O que você quer de mim? Desesperada, ela procurou respostas nas sombras, mas só encontrou risadas. Sangue, o seu sangue e o dele. Um laço forte, uma ligação que existe antes. Desde tempos antigos. A voz do diabo sinistro se tornava cada vez mais clara, como um eco de um ritual sombrio. A revelação a atingiu como um raio. A conexão que ele estava insinuando não era apenas com Lucas, mas com toda uma linhagem de mulheres que haviam feito pactos impensáveis. Débora viu flashes de rostos na penumbra, avós, bisavós, todas elas envolvidas na escuridão. Não, nunca! Seu grito ecoou, mas as sombras pulsavam ao seu redor com um poder maligno, como se estivessem tentando puxá-la para o abismo. Ela lutava contra a onda de desespero, tentando se lembrar das histórias que a mãe lhe contava, sobre como as mulheres sempre chamavam à luz quando a escuridão ameaçava. A cada momento, a presença poderosa crescia, e Débora percebeu que as sombras não eram apenas escuridão, elas eram os segredos, os medos e as verdades que ela havia desesperadamente tentado esconder. Você não pode me dividir, a luz e a sombra são uma só. O eco de suas palavras parecia se misturar com o vento uivante, um canto triste de uma alma perdida. Com um último impulso, ela decidiu. A única maneira de quebrar o ciclo era se permitir ser verdadeira consigo mesma. Se o diabo a queria, então que viesse, mas ela não lutaria mais contra suas sombras. Então, na escuridão profunda, ela a conjurou. Eu sou a mãe que carrega o fogo e também a escuridão. Venha, diabo, vamos ver quem é mais forte. O que ela não esperava era a colagem de uma nova sombra emergindo de seu peito. Uma figura conhecida, um rosto que nunca imaginara ver em um momento tão crítico. Débora, sussurrou a imagem, igual a de Lucas, mas profundamente transformada. A incerteza tomou conta, enquanto a realidade se distorcia na escuridão. O que aquela figura queria? Ela representava esperança ou aflição? Débora sentiu o tempo parar, como se uma nova batalha estivesse prestes a começar, uma que poderia definir não só o destino de Lucas, mas de toda a sua linhagem. A presença se aproximava e a pergunta ecoava em sua mente. Quem se tornará a verdadeira sombra entre nós?
Os olhos que se assemelhavam aos de Lucas, mas com uma profundidade sombria, capturaram Débora. A imagem flutuava na neblina, como um fantasma, com um sorriso inquietante que misturava tristeza e malícia. A cada fração de segundo, o espaço ficava mais denso e Débora sentia o peso das memórias distorcidas e dos pactos ocultos que agora ameaçavam se revelar. "Não sou mais o seu filho", disse a figura com uma voz que era uma mistura de ecos. Cada um carregava a dor e os desejos de gerações. "Venho para lembrar você do que você é, do que você sempre foi." Débora lutava contra a náusea, sua mente se fragmentava enquanto tentava entender o que estava acontecendo. A verdade a eludia, como se as sombras dançassem em sua frente, rindo dela por sua confusão. "O que você quer de mim?" Ela sentia que sua voz tremia, mas a determinação começava a surgir novamente. "Diga-me, Lucas." "Eu sou o que você tem medo de enfrentar." A figura avançou, e a neblina se agitou ao seu redor, girando em espirais com uma tempestade. "Você se escondeu atrás de mentiras e ilusões, mas agora precisamos desvendar a escuridão que corre em suas veias, e você sabe exatamente do que estou falando." Os sussurros das ancestralidades reverberavam dentro dela, como um coral distante que a lembrava de seus legados, os pactos feitos por suas antepassadas, as promessas não cumpridas e os gritos abafados. Débora claudicou, sua vontade de resistir se esvaecia. "Você não é a única que precisa de quebrar correntes." A sombra de Lucas continuou, e por um breve momento ela viu o brilho familiar em seus olhos. "Eu também carrego a dor deles. Nossos destinos estão entrelaçados, e enquanto você hesitar, a escuridão vai consumir tudo." A presença do diabo sinistro tornou-se palpável, formando-se nas sombras que serpenteavam ao redor. O riso cínico ecoava como um trovão, ressoando através da escuridão. "Ah, Débora, suas tentativas de resistir são tão patéticas. Junte-se a mim e você não precisará mais temer. Ofereça seu sangue e tudo o que deseja se tornará realidade." "Jamais!" gritou ela, tomando consciência de cada gota de suor que escorria por sua testa. O amor por Lucas, que ainda ardia dentro dela, iluminou sua vontade. Ela se lembrou das mães que a precederam e de como elas enfrentaram as trevas com bravura. "Se você tentar apressar isso, deixará que a escuridão decida por você." A voz de Débora tomou um timbre de desafio. A figura à sua frente se desfez e reformou-se, se contorcendo na neblina como um ser sem forma. As paredes pareciam pulsar, ecoando o horror que invadia o espaço. A fragilidade da situação fez Débora apertar os punhos, cercada por uma energia opressora que prometia destruição a cada momento. "Você não pode lutar contra o que já é parte de você." A voz do diabo sinistro se intensificou, quase como um grito de dor. "Aceite o seu destino, ou pagará um preço alto." As sombras cresceram ao redor dela, e a luta interna se intensificou. Era uma batalha entre a luz que queria libertar Lucas e a sombra que queria dominá-la. Débora respirou fundo, sentindo cada batida de seu coração. O amor por seu filho era uma chama que não podia se apagar. "Se a verdade dói, eu a enfrentarei. Eu não lhe darei o controle." Ela se sentiu forte, decidida a não entregar-se. Uma fissura se abriu ao seu redor. As sombras pareciam hesitar, e com isso o brilho emanado por Débora cresceu. "Débora!" O grito atravessou a neblina. Uma nova presença se aproximava. Um ser maior que a vida, envolto em uma luz intensa. Mas à medida que se aproximava, Débora percebeu que aquela luz também tinha seu lado escuro. Sombras se retorciam, e o corpo de Lucas começou a oscilar, lutando entre os dois mundos. O pânico invadiu Débora. O que acontecerá se ela não conseguir encontrar a verdadeira proteção a tempo? "Débora, seu tempo está se esgotando." O eco da voz do diabo sinistro ressoava.
Cada palavra era uma celebração das suas fraquezas. Ela sabia que a próxima escolha seria decisiva, uma decisão que poderia mudar não só seu destino, mas o futuro de todas as mulheres de sua linhagem. Mas ao mesmo tempo, algum movimento nas profundezas da neblina sugaria sua última gota de esperança. Afinal, o que realmente aconteceria se ela falhasse? E quando a luz raramente se manifestou diante da escuridão que cercava seu ser, algo que parecia muito mais que um simples embate começava a se formar. A luz se expandiu, preenchendo o espaço, mas a presença do diabo sinistro não se afastava. Ele estava aí, uma força constante e ameaçadora, ato de equilíbrio entre escuridão e clareza. O escuro zumbia ao seu redor, cercando Débora em um abraço frio, e a sombra do que um dia foi seu filho parecia hesitar entre a dor e a redenção. Débora, você sabe que eu sou a única maneira de trazê-lo de volta, disse o diabo, sua voz serpenteando como uma névoa gélida. Desista, entregue-se e você terá o que deseja. Cada palavra era como uma facada na carne. Ela sentiu o peso das promessas feitas a seus ancestrais aflitar sua mente. Os rostos de mulheres que, como ela, enfrentaram a escuridão, surgiram, seus olhos cheios de determinação e coragem. Elas não se deixaram consumir, e por que deveria ser diferente para ela? Eu não quero a sua ajuda, gritou Débora, com uma força que a surpreendeu. Se você quer Lucas, terá que passar por mim primeiro. A luz ao seu redor cintilou, e a resposta ao seu desafio ecoou nas sombras. O diabo sinistro gargalhou. Você não sabe o que está pedindo. O amor não é suficiente para salvar ninguém. Ele pertence a mim agora. A figura de Lucas continuou a oscilar entre a luz e a escuridão, sua própria essência se despedaçando. A dor nos olhos dele fez com que o coração de Débora se contorcesse. O que ela poderia fazer para salvá-lo? O tempo se esgotava e as sombras se adensavam. Em um impulso, ela avançou na direção de Lucas, estendendo a mão. Venha, eu te trouxe de volta, lute contra isso. O desespero tomou conta, enquanto suas lágrimas se misturavam à bruma que a cercava. Mas a figura hesitou, a luta entre os mundos deixando-o de joelhos. Eu não sei. A voz dele soou distorcida, como se dividida por 1000 ecos. Mãe, eu estou preso. Débora respirou fundo, concentrando-se. Ela não poderia perdê-lo para sempre. Lembranças de quando Lucas era pequeno vinham à tona, momentos de alegria compartilhados e risadas inocentes. Sinta o amor que temos, Lucas. Não deixe que a escuridão vença. Você sempre foi mais forte. Do que isso? Enquanto ela falava, a luz pulsava, e os gritos do diabo sinistro aumentavam em fúria, ecoando pela neblina. Débora, o que você fez? Meu poder é infinito! Os ventos da escuridão uivaram, e a tensão crescente ameaçou engoli-los. Débora percebeu que precisava fazer algo mais, algo que conectasse as gerações. Se os pactos feitos por suas antepassadas eram um fardo, agora poderiam ser a chave para salvar Lucas. Era hora de quebrar as correntes. Eu aceito! Gritou ela, sua voz firme. Eu aceito a verdade, aceito a dor, mas jamais aceitarei a escuridão sobre mim ou sobre meu filho. Cada sílaba formou uma corrente ressonante que atravessou o espaço. As sombras hesitaram, e um brilho começou a brotar de dentro dela, se entrelaçando com a luz ao redor de Lucas. A figura se contorceu, suas feições mudavam rapidamente, de dor para alívio. Débora, Lucas murmurou, enquanto uma nova determinação tomava conta de seu ser. Eu volto, por você. O diabo sinistro gritou de raiva, as sombras tentando agarrar a luz que se expandia. Você não pode fazer isso! A escritura está feita! Mas a luz estava se afirmando, e Débora sentiu a adrenalina correr em suas veias. A conexão entre ela e Lucas era uma força viva. Com um último grito, ela ergueu as mãos, invocando as forças que sempre foram suas por direito e legado. Então, a neblina começou a se dissipar, e a luz cresceu, quase tangível. O diabo sinistro olhava para a cena com horror. Não! Você não pode!
No meu sangue, nas minhas raízes, eu sou mais forte! Exclamou Débora, sentindo a energia pulsar em seu corpo enquanto uma onda de luz brilhante a envolvia. Um estrondo ensurdecedor ecoou e as sombras explodiram em uma tempestade de desespero. Mas antes que a escuridão pudesse se dissipar completamente, um novo sussurro atravessou a neblina. Uma presença que não deveria estar ali, mas estava. Você pode ter derrotado esse lado dele, mas há pior por vir. E com isso, uma nova onda de terror começou a se formar, prometendo trazer à tona algo que Débora nunca poderia imaginar. A luz de Débora irrompeu com uma força avassaladora, dispersando as sombras que agora pareciam cada vez mais fracas e inseguras. O diabo sinistro gritou, sua forma começando a se desvaner diante do poder que ela desatou. As correntes que o prendiam à sua realidade estavam se quebrando. Em meio ao caos, ela sentiu a presença de Lucas ressurgindo, sua forma começando a se moldar na luz fulgurante. Mãe! O chamado dele era puro alívio e dor, um eco da luta que tinham travado. Débora estendeu os braços e, ao toque das mãos, uma onda de energia correu entre os dois, como se o amor os conectasse a algo maior. No instante em que seus dedos se encontraram, uma explosão de luz ofuscante iluminou o espaço. As sombras que antes a ameaçavam agora corriam desesperadas, como se buscassem abrigo na escuridão. Eu não permitirei que você nos separe, diabo. O amor é mais forte que qualquer pacto. A voz de Débora ressoou firme, e cada palavra era uma nova corrente que se formava em torno de Lucas. De repente, a figura transformada do menino bradou: "Estou aqui, mãe! Estou aqui!" E foi nesse momento que a verdadeira força ancestral de Débora se revelou. Ela sentiu as memórias de suas antepassadas cobrir seu ser, mulheres que enfrentaram suas próprias trevas. "Juntas somos mais fortes!" gritou, projetando essa força além de si. Contos de bravura e amor durante gerações ecoaram em seu ser, tecendo a luz em uma rede indestrutível. O diabo sinistro, por outro lado, estava perdendo seu poder rapidamente. As sombras dançavam como se estivessem sendo sugadas por um aspirador insaciável. Porém, em sua agonia, ele soltou um último grito, ecoando uma ameaça. Você pode ter vencido isso, mas o verdadeiro medo vem de dentro de você, a sombra que você não consegue controlar. Naquele instante, Débora percebeu que o maior desafio ainda estava por vir. Uma nova presença começou a se formar na neblina. Não era mais o diabo, mas algo ainda mais ameaçador. Uma energia fria, escura e terrível. Débora apertou a mão de Lucas, sua determinação reacendida. Ela não permitiria que o medo a dominasse. "Lucas!" ela gritou. "Concentre-se em nossa luz. Nunca se esqueça do amor que temos um pelo outro." O vínculo deles se tornou um farol de esperança, e os olhares que trocavam estavam repletos de promessas de proteção e coragem. A presença crescente não iria dominá-los. Sem hesitação, Débora mergulhou profundamente em seu interior, buscando a própria sombra que ela estava tão temerosa de enfrentar. "Eu sou uma mãe, e isso é parte de mim também", proclamou. "Se eu sou capaz de amar, sou capaz de enfrentar qualquer coisa." Como em resposta, a nova sombra se aproximava, um espírito maligno tomado pela escuridão. Mas ao invés de recuar, Débora, cheia de coragem, lançou-se para enfrentar aquilo que poderia arruinar tudo. "Você não pode me controlar. Eu aceito minha parte de sombra e a transformo." Seu grito atravessou a neblina e fez com que a presença hesitasse. Débora, em um impulso intenso, canalizou suas memórias, seus medos e suas dores e os colocou à frente, ultrapassando a barreira da escuridão com a força de sua luz. A sombra, surpreendida, titubeou. Débora viu a hesitação no que uma vez parecia um ser todo-poderoso. Era o momento de aproveitar. "Você não pode me vencer. Juntas, as sombras e as luzes criam um equilíbrio. Eu sou o que você não pode destruir." Uma onda de energia paralisou o ar ao redor, e a nova sombra, antes temível, se despedaçou em partículas de escuridão, cada uma representando um medo que Débora superou.
Ao mesmo tempo, a luz emanava varrendo o ambiente, e com ela, a presença do diabo sinistro desapareceu nas trevas. Mãe! Lucas pulou para os braços dela, as lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Você conseguiu! Nós conseguimos! Débora o abraçou forte, sentindo a batida do coração dele conforme a calma começava a voltar. Mas sabia que o caminho à frente exigiria mais dela do que jamais imaginara. Mesmo com o diabo sinistro derrotado, a sombra do passado continuava a ser uma luta constante. Sim, mas vamos lutar juntos, sempre, afirmou. E nessa união, ela percebeu que cada parte dela, incluindo as sombras, fazia parte de um todo. Enquanto caminhavam em direção ao horizonte agora iluminado, Débora sabia que a luta contra a escuridão seria eterna. Mas ela tinha uma nova perspectiva, uma nova força. Com Lucas ao seu lado, o amor se tornaria a luz guia, uma mensagem que atravessaria gerações. E aquele lar, agora renovado e preenchido de novas esperanças, respirou liberdade após uma batalha. É hora de olhar em frente, e a jornada de Débora e Lucas apenas começava. Agora, não posso deixar de fazer um pedido para você. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio ao conteúdo. Comente suas reações e teorias sobre este final e não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.